Oi, gente, bem-vindos a Med Black. Hoje é o grande momento. É a hora que a AF Educação Médica abre as portas para você que quer avançar na sua carreira médica de verdade. A Med Black é a maior campanha da AF Educação Médica. E se você está aqui, é porque você quer mais da sua profissão. Então vamos falar de endocrinologia, uma das especialidades mais completas da medicina. Mas antes, espera aí só um pouquinho. Então, o melhor preço da Med Black vai ser sempre o de agora, o que significa que quanto antes você garantir a sua vaga, maior vai ser o seu desconto. E se você está assistindo essa live, significa que o maior desconto é o de agora. Outra coisa muito importante, o valor está sendo atualizado lá no site, em tempo real. A gente não tem pegadinha nenhuma, tá? É tudo muito transparente. Então aponta o seu celular para o QR Code, escolhe a sua pós-graduação e garante enquanto essa condição ainda está valendo. Porque mudou o dia, aí o desconto não vai voltar mais. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória, porque hoje eu sou aluna da pós-graduação da AF há mais de um ano. Então, só para vocês sentirem aqui um pouquinho, né? Porque foram muitos anos de estudos, aquele misto de medo, empolgação com ansiedade que você entende muito bem. E eu sempre falo que estudar muda tudo, não só a forma como você vai enxergar o seu paciente, mas vai mudar a sua tomada de decisão e também as possibilidades de crescer na sua carreira. Então, ter professores que vivem isso na prática, de verdade, e uma estrutura que vai te desafiar, e aquela possibilidade de colocar a mão na massa mesmo e atender paciente que você sabe que faz toda a diferença, é o que vai mudar tudo. E aqui na AF você encontra isso e muito mais. As aulas que vêm a seguir são uma amostra real do que acontece dentro da pós da AF. Mas mais do que assistir às aulas, eu quero que vocês prestem atenção no formato, sabe? É conteúdo de verdade. E se já dá para aprender muita coisa em poucos minutos, imagina o que você não vai aprender em um curso inteiro. Eu já contei um pouquinho da minha trajetória para vocês, então já sabem. Se prepara porque tem conteúdo muito bom aí. Olá! Seja bem-vindo ao curso de Diabetes do Endocrinopapers. Ao longo desse curso, além do diagnóstico, do tratamento com as diversas modalidades terapêuticas, complicações, casos clínicos, diabetes hospitalar, enfim, vamos passar aqui por muitos dos aspectos do diabetes. Hoje, agora nessa primeira aula, vou apresentar para você como que a gente começa essa jornada aqui no diabetes, uniformizando o conhecimento em relação aos aspectos atuais de diagnóstico e rastreio de diabetes. Então, vamos lá! Então, começando sobre o rastreio de diabetes. Então, o rastreio de diabetes, ele é indicado em alguns grupos populacionais como exame de rotina, por conta do diabetes ser uma doença muito prevalente, por conta de o rastreio ser simples de ser realizado, e também na hora que eu venho com rastreio positivo, eu tenho medidas comportamentais ou medicamentosas para mudar esse curso da doença. Então, é uma doença que perfaz esses critérios para que ela seja rastreável. Então, vamos lá, começando com o caso clínico de uma mulher de 28 anos que vai ao consultório do cardiologista para a realização de um check-up, que é a rotina do cardio. Então, a paciente é ígida, não tem nenhuma comorbidade, não usa nenhuma medicação de uso contínuo, a não ser um anticoncepcional oral. É uma paciente que já teve uma gestação e um parto prévio, há 5 anos atrás, na ocasião, inclusive, ela teve um DM gestacional, mas no momento ela tem um peso adequado, com índice de massa corpórea dentro da normalidade, pressão arterial normal, e o colega cardiologista informa que, como ela é uma paciente ígida, jovem, sem obesidade, sem sobrepeso, não há necessidade de rastreio para diabetes. E aí a pergunta é se isso está correto. Então vamos lá revisar quais são as recomendações para rastreio dessa doença tão prevalente, para quem que a gente faz o screening. Então o rastreio é recomendado para todos os adultos acima de 35 anos, independente de comorbidade ou não. E para aqueles com menos de 35 anos, desde que tenham sobrepeso e obesidade associado com mais um fator de risco. Por exemplo, um paciente adolescente, por exemplo, é o adulto jovem que tenha sobrepeso, mas que tem hipertensão arterial, que tem uma história familiar de diabetes, que tenha triglicerídeo alto, síndrome dos ovários policísticos, acantose nigricans, sedentarismo, que é outra coisa muito prevalente na nossa população, que já teve um pré-diabetes em exame prévio, que já teve diabetes gestacional em exame prévio, ou que tem um score de risco alto ou muito alto para risco de diabetes, esses pacientes, mesmo com idade menor do que 35 anos, merecem a investigação de screening para diabetes de acordo com as mais recentes recomendações,
tanto brasileiras quanto americanas. E aí, uma coisa que foi introduzida na recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes é esse score aqui de risco para diabetes, que é um score que não tinha isso antes como recomendação para ser estudado. E o que é esse FIND Risk Score? Esse FIND Risk Score é um score que foi desenvolvido na população finlandesa, que na realidade é uma população pequena, então eles conseguem fazer estudos populacionais enormes do país inteiro a longo prazo, e viram que pacientes com score mais alto tem maior risco de desenvolver diabetes. Esse score é simples de ser calculado, envolve idade, IMC, circunferência abdominal, prática de atividade física, frequência de alimentação saudável, se o paciente tem hipertensão, se ele alguma vez já teve glicose alterada e se alguém na família tem história familiar de diabetes. Com isso, é uma coisa simples, perguntas simples de serem feitas no consultório. Você vai obter um número e com esse número de pontuação, você vai saber se é um paciente que tem baixo risco de desenvolver diabetes, levemente aumentado, moderado, alto ou muito alto. Para os pacientes que têm FIND Risk alto ou muito alto, é recomendado que seja feito o screening para diabetes, independente da idade, de qualquer coisa. Então, é uma informação a mais de uma novidade do guideline da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2024, para que você calcule esse FIND Risk e, se vier alto, você também tem indicação de fazer screening para esse paciente. Em crianças e adolescentes é um pouco diferente. É recomendado que seja feito para aqueles acima de 10 anos de idade ou que já estejam na puberdade e que tenham sobrepeso e obesidade com um dos fatores adicionais. Então, história materna de diabetes, história familiar, acantose, hipertensão, dislipidemia, ovários policísticos. Então, veja, mesmo crianças e adolescentes que tenham acima de 10 anos e que tenham sobrepeso, existe essa indicação de, se tiver algum outro fator de risco associado, fazer rastreio para diabetes, para detectar DM2 mesmo, porque isso vem aumentando muito a prevalência de DM2 em indivíduos mais jovens por conta da epidemia de obesidade. Então, isso também está indicado. E como que é feito o diagnóstico de diabetes, que é realmente o nome da aula? Então, vamos comentar aqui de outro caso clínico de um homem de 48 anos que descobriu uma glicose alterada no exame pré-operatório de uma cirurgia eletiva. Ele só era hipertenso, usava losartana com hidroclorotiazida. E ele vem no pré-operatório, dizendo que ele toma esse remédio para pressão, que a glicose deu alterada e que ele vai se cuidar, que ele está motivado para realizar todas as mudanças, porque ele não quer mais tomar nenhum remédio. Esse paciente, ele vem no exame físico com IMC de 31, ele vem com a hemoglobina glicada de 7,4 e uma glicemia de jejum de 133, vem com um perfil lipídico com LDL de 110 e um triglicerídeo de 177 e uma creatinina de 0,9. Então veja que esse paciente vem não só com hemoglobina glicada maior do que 6,5, como ele já vem com a glicemia de jejum também diagnóstico de diabetes. E a pergunta é, ele tem diabetes ou ele só tem um exame alterado? Então é muito comum que quando o paciente acompanha, inclusive com outros especialistas, ele recebe esse diagnóstico, deu uma glicosezinha alterada, parece até coisa de pediatra, né? E esse paciente que não recebe o diagnóstico firmado de diabetes, às vezes pode ser uma coisa que você vai pensar que isso vai impactar o paciente, e é para impactar mesmo, para que ele mude ali suas condutas a partir desse diagnóstico e reduz seu risco cardiovascular do futuro. A gente sabe que o tratamento precoce é muito importante. Então, você dizer para esse paciente que ele só tem uma glicosezinha alterada, na realidade você não está fazendo bem para ele, porque ele não vai dar a real importância do diagnóstico de diabetes. Então, o diagnóstico de diabetes atualmente, ele pode ser dado através de hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, tem que confirmar se for só um exame feito, uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, que também precisa ser confirmado, uma glicemia no teste de tolerância oral à glicose 2 horas depois, com um valor maior ou igual a 200, e o único que não precisa ser confirmado é quando o paciente faz uma glicemia ao acaso, e essa glicemia ao acaso vem com um valor acima de 200 e o paciente está sintomático. Então, nesse último caso, não precisa repetir o exame, é muito na cara que esse paciente tem diabetes. Em todos os outros, é necessária a repetição do exame para confirmação. Tá? E aí, a pergunta que a gente sempre recebe é: Patrícia, mas é muito chato o paciente fazer um exame e ter que esperar para fazer outro. Posso fazer 2 exames diferentes no mesmo momento?
Pode. Então, isso agora está bem determinado pela nova diretriz, publicada em 2024, da Sociedade Brasileira de Diabetes, que fala que sim, se no mesmo exame laboratorial o paciente tiver um valor maior ou igual a 126 da glicemia de jejum e uma glicada maior ou igual a 6,5, no mesmo dia, você pode sim já confirmar o diagnóstico de diabetes para esse paciente. Qual que é a grande novidade de 2024 em relação a um novo critério diagnóstico de diabetes? É o estabelecimento do ponto de corte no teste de tolerância oral à glicose de 1 hora. Então, atualmente, se você tiver que realizar um teste de tolerância oral à glicose para confirmar o diabetes nesse paciente, você vai dar preferência para a dosagem de 1 hora. E nesse caso, o ponto de corte para o diagnóstico de diabetes é um valor maior ou igual a 209 na primeira hora. Isso foi uma recomendação do IDF de 2024 que foi ratificada, foi balizada pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Isso por quê? Porque evidenciou-se que o TOTG de 1 hora é superior ao de 2 horas para detectar o risco de desenvolver diabetes. Então, os pacientes que apresentam esse TOTG de 1 hora alterado, eles têm um diagnóstico um ano antecipado em relação àqueles de 2 horas. Então, 1 ano antes, ele já tem um diagnóstico de diabetes. Além de que é uma métrica mais fácil de ser realizada, porque o paciente não tem que ficar tanto tempo esperando no laboratório e, de certa forma, diminui custo. Então, a recomendação atual é que, quando você for realizar o teste de tolerância oral à glicose, em vez de pedir a medida de 2 horas, você peça a de 1 hora. Não tem que fazer de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5, várias medidas. Isso não tem validade, gente. Só vai dificultar a vida do seu paciente. Ele só precisa fazer agora a medida de 1 hora, tá? E aí, qual que é o melhor entre eles para dar o diagnóstico de diabetes? Já que eu posso fazer TOTG, posso fazer glicemia de jejum, posso fazer glicada, tem algum melhor do que o outro? Na realidade, a gente tem que estar habituado e tem que estar sabendo das limitações de cada um. Então, por exemplo, hemoglobina glicada é algo que a gente tem muito hábito de pedir para o acompanhamento do paciente com diabetes, mas que pode ser utilizada no diagnóstico. Mas a gente tem que lembrar de condições que podem levar a valores falsamente altos de glicada ou falsamente baixos. Por exemplo, pacientes com doença renal crônica, pacientes esplenectomizados, pacientes com deficiência de ferro, eles vão fazer uma anemia carencial e aquela hemácia vai circular mais tempo, durando mais tempo na circulação. São pacientes que podem ter uma glicada falsamente alta e aquilo não quer dizer que ele tem diabetes. Da mesma forma, condições de perda de sangue, anemias hemolíticas, gravidez, parto recente, hemoglobinopatias, essa moda de ficar utilizando muitos suplementos vitamínicos contendo vitamina C, vitamina E, por exemplo, interfere na dosagem laboratorial da hemoglobina glicada e pode vir um valor facilmente baixo. Então é importante saber esses interferentes para que você consiga interpretar adequadamente o valor da glicada. Então a resposta é: tem um melhor que o outro? Não. Vai depender. Então, cada um deles vai ter sua peculiaridade. Por exemplo, a glicemia de jejum é o que é mais fácil, mais acessível, é o que muitas vezes você consegue com mais facilidade na atenção básica, na atenção primária, então pode utilizar ele tranquilamente para dar o diagnóstico. É menos reprodutivo do que a glicada? Porque vai variar mais de um dia para o outro. A glicada, por sua vez, ela tem uma alta especificidade, ou seja, quando ela vem alterada, é porque o paciente realmente tem diabetes, na maioria das vezes não tiver aqueles interferentes, mas ela tem uma menor sensibilidade, tem aqueles problemas da hemoglobinopatias que eu às vezes não consigo confiar na hemoglobina glicada. Para a hemoglobina glicada ser confiável, é necessário que seja um método confiável, certificado. Não pode ser qualquer glicada que você vai confiar, como a gente vê vários laboratórios por aí fazendo glicadas aí mequetrefes que a gente não confia e quando o paciente vem com a monitorização glicêmica não bate nada. Glicada com a monitorização do paciente. E outra situação mais prevalente nos Estados Unidos, por exemplo, é que afrodescendentes podem ter resultados mais elevados de glicada. E isso pode gerar em alguns pacientes resultados falsos positivos de diabetes. Isso não é muito relevante aqui no nosso meio. Já a glicemia pós-teste de tolerância oral à glicose, ela é o exame mais sensível para você detectar
não perder nenhum caso de paciente com diabetes seria o exame para você fazer melhor para rastreio. No entanto, é um exame mais caro. Depende do paciente ficar no laboratório, tomar a glicose anidra, então é um exame mais oneroso. Além disso, o paciente tem que ficar nos 3 dias anteriores ao exame realizando uma dieta que não pode ser pobre em carboidratos, porque isso pode falsear o teste. Então tem todos esses poréns que fazem com que com a glicemia pós-TOTG seja mais de difícil execução. Então é por isso que na maioria dos cenários a gente acaba optando por fazer a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Então não tem um teste melhor do que o outro. Cada um vai ser importante num cenário clínico, tá? Partindo, então, saindo da questão do diagnóstico de diabetes com essas novidades, partindo para a classificação do diabetes, é claro que assim, a gente vai comentar mais para frente sobre insulinização no DM1, mas a maior parte do curso vai ser dedicada ao DM2. Mas é importante que a gente, na hora que vem um paciente com diabetes, consiga saber que existem alguns tipos de diabetes e que às vezes não é muito bem aquele tipo de diabetes que você achava que era. Então, qual que é a classificação do diabetes? DM1, 2 gestacional e outros tipos de diabetes. Então, o DM1 é aquele na qual vai acontecer uma destruição imune das células beta. Então, isso vai incluir, inclusive, o diabetes autoimune do adulto, mas é uma destruição de célula beta, é uma falta absoluta de insulina. Já o DM2 praticamente é uma outra doença diferente do DM1, que tem em comum a hiperglicemia, mas o DM2 vai ser uma resistência insulínica grande num contexto de um paciente que tem uma célula beta que vai enfraquecendo com o passar do tempo. DM gestacional já é uma outra circunstância muito específica a partir do 2º trimestre gestacional, principalmente, mas não exclusivamente. E os outros tipos de diabetes, que aí vão ser diabetes de origem genética, como MOD, pacientes que fazem cirurgia pancreática, tiram um pedaço do pâncreas e fica com diabetes por conta disso, algumas drogas que podem levar a diabetes. Então, esses também são outros tipos de diabetes que a gente precisa ter em mente. E aí, esses outros tipos de diabetes, só comentando um pouquinho deles, podem ser desde defeitos genéticos, doenças do pâncreas exócrino, como eu já falei, pacientes que fazem pancreatites de repetição ou que têm neoplasias pancreáticas, então super importante lembrar dessa situação de um paciente que de repente abre um diabetes muito insulinopênico no idoso. É importante que a gente tenha assim, a lembrança de que isso pode ser uma neoplasia pancreática. Infecções congênitas podem levar a diabetes. Síndromes genéticas que têm maior predisposição, como síndrome de Down e de Turner. Defeitos na ação insulínica, como lipodistrofias de origem genética. Diabetes pós-transplante de órgãos, também é uma entidade à parte, porque tem muito dos imunossupressores contribuindo para isso. Diabetes associada a outras endocrinopatias, como acromegalia, Cushing, e diabetes induzido por medicamentos. Então, o clássico medicamento que vai induzir diabetes é glicocorticoides, mas não exclusivamente. Então, a gente tem outras medicações, principalmente imunossupressores, que podem levar ao aparecimento de diabetes. E uma das medicações que está relacionada com o aparecimento de diabetes é a estatina. E sempre surge essa dúvida, ai meu Deus, então vou suspender a estatina do meu paciente porque ele tem um risco de diabetes. E não é bem assim. Então, a gente sabe que existe sim um diabetes associado à estatina, mas que esse risco é muito pequeno, é de 1 a cada 1.000 pacientes em uso de estatina por ano de exposição, e que o mecanismo pelo qual isso acontece não é muito bem definido, mas provavelmente é uma resistência insulínica nos adipócitos no músculo esquelético. O que é importante saber? O maior risco disso acontecer vai ser naquele paciente que já tem fator de risco. Já tem uma glicemia de jejum alterada, já tem síndrome metabólica, que usa altas doses de estatina. Então, eu não vou negar que isso é uma complicação, um efeito colateral da estatina pouco prevalente, mas que existe. No entanto, o benefício da estatina para aquele paciente que tem indicação supera em muito o risco de diabetes. E não é indicado suspender a estatina naqueles pacientes que têm indicação por conta desse potencial risco de desenvolver diabetes. Então, veja, o primeiro ponto é saber se o paciente tem que usar estatina.
tem que usar estatina? Você calculou o risco cardiovascular do seu paciente? Ele se enquadrou lá na calculadora de alto risco cardiovascular, muito alto risco cardiovascular? Não tem o que pensar. O benefício da estatina vai superar em muito o risco de desenvolver diabetes, mas eu precisava falar um pouco sobre isso porque é uma dúvida que surge comumente entre os pacientes, inclusive. Falando dos principais tipos de diabetes que a gente conhece, DM1 e DM2. Então, DM1 é um diabetes que surge principalmente na infância e na adolescência, mas não exclusivamente, e abre o quadro, na maioria das vezes, com os clássicos sintomas de poliúria, polidipsia, polifagia. Existe uma associação com alguns locos de HLA e, caracteristicamente, você vai ter uma falha na produção das células beta progressiva com peptídeo C baixo. E com anticorpos geralmente positivos na hora do diagnóstico. Já o DM2 é aquele DM que a gente está mais acostumado a ver, do adulto que tem sobrepeso, obesidade, que muitas vezes é assintomático, ele vai descobrir quando faz o exame de rastreio. Você pode ter alguns achados de resistência insulínica no exame físico, como a acantose nigricans. Tem uma concordância entre gêmeos, né? Tem uma tendência familiar importante. Você vai ter anticorpos ausentes e peptídeo C elevado. Então, essas são as diferenças básicas, né? Assim, é claro que às vezes tem muita sobreposição entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Tem situações de dúvida diagnóstica, mas na maioria das vezes é possível você diferenciar os dois com bases clínicas. É por isso que a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes fala que o diagnóstico diferencial entre DM1 e DM2 deve ser considerado apenas em bases clínicas. Eu não tenho a obrigação de estar pedindo anticorpo peptídeo C para todo paciente com diabetes, pelo amor de Deus. Isso vai onerar muito o sistema de saúde, seja privado ou seja público, não tem essa recomendação. Você só vai pedir exames complementares específicos se você tem um paciente que fica muito na interseção entre o DM1 e o DM2, e não é a regra. Sabe? Então, naquele paciente que está numa zona cinzenta, é que você vai pedir alguns exames específicos para dar o diagnóstico diferencial entre DM1 e DM2. E quais são essas condições meio estranhas? Então, vamos lá. Quais são as apresentações atípicas de diabetes? Uma clínica insidiosa em crianças. Então, eu vejo uma criança, já penso que é DM1, mas é uma clínica insidiosa. O paciente tem obesidade, pode ser DM2. Então, fiquei na dúvida, posso pedir exames para o diagnóstico diferencial. Ou o mesmo vale para o adulto. Um adulto que abre um quadro muito abrupto, sem fator desencadeante, que não tem obesidade, e aí você fala, poxa, talvez seja um DM1 do adulto. Também fiquei na dúvida, é um caso atípico. Um outro caso atípico é aquele caso de adulto que começa tratando com droga oral, mas rapidamente progride para a insulina. Também não é o mais comum. Então, vamos ver se esse paciente não tem um diabetes diferente. E, por último, aquele paciente que abre, o adulto, que abre com cetoacidose e que, depois que ele resolve a cetoacidose, ele já vai... quase não precisa mais de insulina. Você fala, poxa, abriu com cetoacidose, eu achava que era DM1, mas agora não precisa mais de insulina? Também estou na dúvida. Então, nessas situações de dúvida diagnóstica entre DM1 e DM2, como o tratamento é diferente, a gente precisa ter um diagnóstico diferencial e nesses casos, apenas nesses casos, estão indicados a solicitação dos autoanticorpos contra células beta para a gente dar o diagnóstico de DM1, se for o caso. Quais são os anticorpos? Anti-GAD, que é a antidescarboxilase do ácido glutâmico, antitirosina fosfatase, anti-insulina e antitransportador de zinco. Esses são os 4 anticorpos possíveis de serem realizados na hora que eu tenho a suspeita de um DM imune. Então, eu posso solicitar esses anticorpos na hora que eu tenho a dúvida diagnóstica. Lembrando que se o paciente já estiver em uso de insulina, você fica sem o parâmetro do anti-insulina, porque ele já está usando a insulina, então é comum qualquer paciente que usa insulina desenvolver anticorpos anti-insulina. Então, se ele já estiver usando insulina, o anti-insulina não é muito bom de ser dosado. Já no DM2, o DM2 é uma doença tipo que a gente coloca no mesmo saco do DM1, né? Mas é uma doença completamente diferente, multifatorial, que envolve a secreção insulínica deteriorada das células beta, envolve uma secreção de glucagon aumentada, um aumento da produção hepática de glicose, uma disfunção neurotransmissora. Então, a gente sabe que tem menor quantidade de neuropeptídeo sacietógeno nesses pacientes, uma redução da captação de glicose
glicose muscular, um aumento da reabsorção de glicose renal, aumento da lipólise e redução do efeito incretínico. Então, esse é aquele famoso octeto de De Fronzo, né, que mostra que a gente precisa atuar em várias frentes no diabetes tipo 2, porque ele não tem uma única fisiopatologia, ele tem uma fisiopatologia múltipla que precisa, inclusive, de múltiplas drogas para o tratamento. E aí os fatores de risco para o DM2, eles são diferentes do DM1 e são aqueles mais clássicos, né, de obesidade, principalmente obesidade abdominal, história familiar muito mais importante do que DM1, mulheres com DM gestacional prévio, mulheres que têm histórico de síndrome dos ovários policísticos, pessoas com hipertensão, pessoas que nasceram pequenos para a idade gestacional também têm maior risco de diabetes e o tabagismo também confere maior risco. Então, esses são os fatores de risco que você vai pensar mais no diagnóstico do DM2, que é aquele que a gente vê mais frequentemente na prática clínica. Então, sobre o diagnóstico, era isso. A gente se vê na próxima aula sobre pré-diabetes, alvos de tratamento. Até lá! Vamos falar agora sobre o diagnóstico e o tratamento da puberdade precoce. Como a gente havia falado anteriormente, no exame físico, a parte do diagnóstico, né, a gente precisa procurar se essa criança tem manchinhas café com leite, né, são manchinhas, inclusive, que respeitam apenas uma metade do tórax, tá? Isso faz a gente pensar na possibilidade de síndrome de McCune-Albright. Pela ação estrogênica, a gente vai observar aqui na menina o desenvolvimento das mamas, pode acontecer o alargamento dos lábios maiores e menores e o aumento da distribuição de gordura corporal, com um aspecto um pouco mais de adulto, ou seja, mais gordurinha no quadril. Pode acontecer acidificação do epitélio vaginal, descarga de muco, então pode começar a ter uma secreçãozinha vaginal e as manchinhas café com leite na metade do tórax fazem então a gente pensar na possibilidade do diagnóstico de síndrome de McCune-Albright. Nos meninos, a ação da testosterona pode levar ao aumento aí dos pelos pubianos, né? A gente observa que se houver aumento do volume testicular, ou seja, G2 maior que 4 ml ou maior que 2,5 centímetros, nós vamos então pensar na hipótese de puberdade precoce central. Na verdade, o aumento do volume testicular, ele não é pela testosterona, ele ocorre pelo aumento do FSH e do LH. A testosterona tem uma contribuição, mas é pequena. A testosterona pode causar aumento do volume peniano, aumento da cartilagem cricoide, fazendo com que a voz mude o timbre, desenvolvimento de pelos faciais e aumento da massa muscular. O volume testicular, prioritariamente por ação de FSH e LH, que vão ficar aumentados. No exame físico das meninas, a gente vai estagiar essa puberdade precoce de acordo com os critérios de Turner. Então, M2 é quando tem um surgimento de broto mamário, M3, quando a gente observa esse contorno, como está acontecendo aqui na foto, M4, quando tem um maior aumento do volume, e M5, quando é uma mama típica de adultos, de mulher adulta. Na puberdade precoce central, quando a gente chega ao diagnóstico através da dosagem do LH, a gente vai obrigatoriamente, se o LH vier maior ou igual a 0,3, ou se o LH após o estímulo, 2 horas depois da dosagem, vier maior que 5, obrigatoriamente a gente vai ter que pedir uma imagem para descartar que se trate de uma causa tumoral, uma causa orgânica. E isso é obrigatório para os meninos com um padrão de puberdade precoce central. Então, no exame físico, a gente observa um aumento do volume testicular, ou seja, G2, quando o testículo está maior ou igual a 2,5 centímetros de diâmetro ou maior ou igual a 4 ml de volume. Então, se tiver mais de 4 ml, mais de 2,5 centímetros, pelo menos G2 já é, e isso indica que se trata
muito provavelmente de uma causa central, porque o hormônio que leva ao aumento do volume testicular é o LH ou FSH. Em ambos os gêneros, nós vamos observar um aumento da velocidade de crescimento, um fechamento da epífise óssea, ou seja, fechamento não, né? Um avanço aí da idade óssea e a aquisição de ganho de função, a aquisição de função reprodutiva. Então a gente tem que estar preocupado também, porque essas crianças, elas estão com um corpinho adulto, mas com uma cabecinha de criança. Não tem maturidade psicológica, inclusive ficam mais expostas aí a abuso sexual e com ganho de função reprodutiva, podendo então levar até uma gestação não programada, obviamente, porque se tratam de crianças. O diagnóstico laboratorial, como eu havia falado, o divisor de águas para dizer se a puberdade é central ou periférica é o LH. O LH, ele, quando vem maior ou igual a 0,3 pelo método de Ekman, a gente está diante de um quadro de puberdade precoce central. Isso, dosagem no basal. Você pede lá LH, FSH, estradiol, LH, FSH, testosterona, no caso do menino. E se o LH veio maior que 0,3 no basal, eu já consigo dizer que se trata de um quadro de puberdade precoce central. Entretanto, se o LH veio menor que 0,3, existe a possibilidade de ser central, mas aí eu teria que fazer um segundo teste. No caso, o LH 2 horas após a aplicação de acetato de leuprorelina ou de triptorelina, tá? Nome comercial, por exemplo, o Lectrum, de 3,75 miligramas. Ah, Luciana, eu não estou entendendo. A triptorelina e a leuprorelina não servem para fazer o bloqueio? É verdade. Entretanto, a primeira aplicação, tanto da leuprorelina quanto da triptorelina, vai fazer primeiro um up regulation do receptor para depois fazer o down regulation do receptor a partir da segunda dose. Então, o que significa isso? Essas medicações, triptorelina e leuprorelina, são análogos do GnRH ou análogos do LH, tá? Então, quando eu uso a primeira dose ela vai primeiro estimular. E só a partir da segunda dose é que eu vou ter o bloqueio. Então, a primeira dose, ela serve de teste diagnóstico. Se eu tive um LH maior que 0,3 no basal, não há necessidade de fazer o teste de estímulo. Entretanto, se veio menor que 0,3 e eu estou desconfiada aí, eu devo fazer o teste de estímulo. Eu vou prescrever lá uso intramuscular, Lectrum, por exemplo, de 3,75 miligramas, uma ampola em dose única. Observação, colher LH 2 horas após a aplicação do Lectrum, tá? Tô falando do Lectrum, mas poderia ser outra marca. Então, você vai pedir para a criança, para os pais levarem a criança para colher o sangue, para a dosagem do LH, 2 horas após a aplicação da injeção. E aí, se vier um LH 2 horas após a primeira aplicação da tripto ou da leuprorelina maior que 5, isso também é critério laboratorial de puberdade precoce central. Então, o diagnóstico laboratorial de puberdade precoce central pode sair no basal. Se o LH basal, junto com todas as outras coletas, vier maior ou igual a 0,3, já não precisaria fazer o estímulo, já está feito o diagnóstico. Se vier menor que 0,3, aí eu teria que pedir para fazer o teste de estímulo com dosagem do LH 2 horas após a aplicação intramuscular da leupro ou da triptorelina. E aí, vindo acima de 5, a gente confirma o diagnóstico de puberdade precoce central. Então, como que é aqui o algoritmo aqui para a gente fazer o diagnóstico? A criança aparece lá com características sexuais secundárias antes dos 8 na menina, antes dos 9 no menino, com velocidade de crescimento aumentada, com o avanço de idade óssea. Ou seja, eu estou diante de um quadro de puberdade precoce, mas eu não sei se essa puberdade precoce é central ou é periférica.
Daí, então, eu vou solicitar dosagens de LH, FSH e estradiol, se for menina, e se for menino, LH, FSH e testosterona. Daí eu vou avaliar estradiol normal ou aumentado, ou uma testosterona aumentada, eu vou olhar para o LH. O LH basal veio menor que 0,3, eu vou então passar para o teste com 2 horas depois da primeira aplicação da trípto ou da leuprorelina. Se o LH veio menor que 5, não é o caso de puberdade precoce central, seria puberdade precoce periférica. Por outro lado, se o LH basal veio maior que 0,3, eu estou diante de um quadro de puberdade precoce central. Ou, se o LH 2 horas após trípto ou leuprorelina veio acima de 5, também estou diante de um quadro de puberdade precoce central. Como é central, ou seja, acomete ou o hipotálamo ou a hipófise, eu vou precisar de uma ressonância magnética da região hipotálamo-hipofisária ou ressonância magnética da célula túrcica. Se veio normal essa ressonância, provavelmente é uma causa genética, que a gente não fez a análise e vai chamar de idiopática, puberdade precoce central idiopática. E se veio uma alteração estrutural, é uma puberdade precoce orgânica, por exemplo, um amartoma hipotalâmico. Então, a ressonância ou a tomografia da célula túrcica é mandatória na puberdade precoce central, e se for uma causa periférica, aí eu vou ver se é no testículo ou na adrenal. Então, eu precisaria de uma imagem, tomografia ou ressonância aí de abdômen com janela para adrenal e uma ultrassonografia dos ovários ou dos testículos, tá? Então, se não tiver critério de LH aumentado, ou seja, se veio um LH basal menor que 0,3 ou um LH 2 horas após o estímulo menor que 5, eu vou ter que investigar a periferia, testículo e adrenais, ou ovário e adrenais. As indicações do tratamento seriam se tiver progressão dos caracteres sexuais secundários, um aumento aí acelerado, um desenvolvimento acelerado da mama, do testículo, com comprometimento do potencial de altura, porque teve avanço de idade óssea. Então, perdeu aí a altura porque a idade óssea veio aumentada. O tratamento da puberdade precoce central se dá com os análogos do GNRH, ou seja, aquele mesmo que eu usei para fazer a primeira dose e fazer a dosagem do LH 2 horas depois, ele serve a partir da segunda aplicação, ele serve como tratamento, como bloqueio, porque a primeira injeção estimula e a partir da segunda a gente vai ter o bloqueio. Então, as marcas aí que a gente tenha os acetato de leuprorelina, a gente vai ter de uso a cada 28 dias, nas doses de 3,75 ou 7,5 para aqueles que não bloquearam com 3,75, mas a gente tem também a acetato de leuprorelina trimestral na dose de 11,25 e até mesmo semestral na dose de 22,5 da triptorelina e na dose de 45 da leuprorelina, tá? No caso do semestral, ele é subcutâneo e todas as outras apresentações são de uso intramuscular. Triptorelina mensal a cada 28 dias, com doses de 3,75 ou 7,5. Triptorelina trimestral, 11,25. E triptorelina semestral, na dose de 22,5. Os análogos de GNRH, que são usados para tratamento da puberdade precoce central, eles vão ser interrompidos baseados no critério de idade óssea, quando a menina atingir 12 anos e meio de idade óssea ou quando o menino atingir 13 anos e meio de idade óssea, a gente para o bloqueio. O tratamento da puberdade precoce periférica vai ser de acordo com a causa. Tumores testiculares, a gente vai ter um aumento de testosterona com redução de FSH e LH, porque a testosterona faz feedback negativo com esses hormônios. Os tumores ovarianos, ao contrário,
vão ter aumento não de testosterona, mas de estradiol, se forem feminizantes, né? Com bloqueio de FSH e LH. Os tumores de adrenais, eles vão levar à virilização, ou seja, vão levar a acne, pelo pubiano, clitoromegalia, tá? Avanço de idade óssea e, laboratorialmente, a gente vai observar aumento de sulfato de DEA, de testosterona e de androstenediona. Obviamente, para qualquer tipo de tumor, o tratamento vai ser a retirada do tumor. Na síndrome de McCune-Albright, que a gente observa aquelas manchinhas café com leite, com alterações ósseas e puberdade precoce periférica, o tratamento pode ser feito com tamoxifeno ou cetoconazol, antiandrogênicos como a ciproterona, inibidores de aromatase, progestagênicos ou uma combinação de antiandrogênico com inibidor de aromatase. O tratamento da hiperplasia adrenal congênita se dá com o uso do glicocorticoide. Por quê, gente? Porque a hiperplasia adrenal congênita ela é um erro genético, né, na síntese de cortisol. Em última análise, ela é uma deficiência de cortisol. Por esse motivo, por feedback, o ACTH vai estar aumentado, estimulando toda a cascata hormonal. Então, para que eu consiga reduzir esse ACTH, eu vou usar glicocorticoide. A terapia combinada pode ser utilizada nos casos de puberdade precoce central, quando eu tenho um grande comprometimento da estatura final, eu posso combinar o análogo do GnRH, trípto ou leuprorelina, com o uso do GH. E isso causa maior otimização da estatura final. Nos meninos, a gente pode combinar também a possibilidade de inibidor de aromatase com o GH. Então, era esse o recado para o diagnóstico e tratamento da puberdade precoce e vamos para o próximo tema. Vamos falar agora sobre o monitoramento e o ajuste terapêutico contínuo no diabetes tipo 2. A gente falou sobre a importância da abordagem multidisciplinar do diabetes tipo 2 e a gente precisa também de uma otimização dinâmica e individualizada do tratamento. Existe uma metáfora que o diabetes ele é como uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Ou seja, o paciente com diabetes tem uma vida inteira pela frente e aquilo que é uma estratégia que está dando certo hoje, pode ser que daqui a 5 anos não dê certo. Então a gente precisa ir evoluindo em relação não só à monitorização dessa glicemia, mas também estratégias de alimentação, de exercício, acréscimo de medicações, sempre levando em consideração o momento que o paciente está vivendo. A gente tem tanto monitoramento glicêmico com furadinha de dedo, né, que seria aí a glicemia capilar, e a gente tem também hoje recursos de simplesmente escanear a glicose, por exemplo, com um celular. O papel do monitoramento da glicose no controle do diabetes é fundamental. Se você não sabe como está a glicose, é como se você estivesse com uma venda nos olhos atravessando uma rua. Você não sabe o que está acontecendo. Então, a glicemia capilar ou a monitorização glicêmica contínua da glicose são ferramentas fundamentais para que a gente desenvolva estratégias, tanto no dia a dia, porque se eu sei que a minha glicose está alta, eu vou procurar comer menos, comer adequadamente, me exercitar, e pelo contrário, se eu sei que a minha glicose está baixa, eu sei que eu preciso comer naquele momento, que senão eu posso inclusive ficar tonto, desmaiar, entrar em coma. Então, saber como está a glicose ajuda o próprio paciente a gerenciar a sua glicemia. E a gente precisa, então, monitorar a glicemia tanto no ambiente aí do consultório, do hospital, mas também na nossa rotina do dia a dia. A glicemia capilar, ela ainda é relevante no diabetes tipo 2. Em que momentos que eu vou, mesmo usando um Libre, como a gente vê nessa foto aí, que é um sensorzinho de glicose, que eu posso usar o celular ou um leitor para verificar a glicose sem precisar furar o dedo, mesmo nesse perfil de paciente,
Pode ser que esse paciente precise furar o dedo antes de um exercício físico. Se ele tem suspeita de hipoglicemia, a gente sabe que o sensor de glicose ele tem uma confiabilidade um pouco menos acurada em extremos de glicemia. Ou seja, o Libre pode ser um pouco mais falho quando está em hipoglicemia ou quando está excessivamente alta a glicemia. Então, a gente precisa lançar mão da furadinha no dedo nesses pacientes que estão aí em extremos de glicemia e também em situações aí atípicas, onde você está vendo aí uma discordância aí da glicose com o que o paciente está sentindo. Então, a gente precisa também orientar o paciente a fazer um diário glicêmico para que ajude o médico a tomar a sua conduta. Isso ajuda na terapêutica. A hiperglicemia de jejum, por exemplo, pode auxiliar a aumentar o basal da insulina glargina, da insulina NPH. Se o paciente está tendo um perfil de glicose mais alta após a refeição, isso pode, o paciente pode então aumentar a glicemia, a insulina pré-prandial, ou seja, a insulina ultra rápida. Então, a glicemia, ela é uma ferramenta fundamental para que a gente ajuste tanto a medicação oral quanto também, principalmente, a insulina. Mas existem limitações da glicemia capilar. Quando o paciente fura o dedo, ele está vendo um pontinho estático lá naquele momento. Diferente do Libre, do sensor de glicose, que quando eu escaneio, passo lá o meu celular no sensor de glicose, além dele me dizer como é que está a glicose naquele momento, ele vai me dar uma seta de tendência. Ele vai me dizer se a tendência dessa glicose está de subir, e subir rápido, ou se essa tendência da glicose está de descer ou descer rápido. E isso auxilia muito na gestão do paciente, do seu diabetes. Por quê? Se eu estou vendo lá um setão para baixo num paciente que está com 100 de glicemia, ele pode, em pouco tempo, em meia hora, aquele 100 virar 60. Então, aquela informação vai me mostrar que esse paciente precisa comer carboidrato rapidamente, senão ele vai evoluir para uma hipoglicemia. Dados pontuais, ou seja, de uma furada no dedo, eu não consigo ver essa seta de tendência, não detecta aqueles episódios silenciosos de hipoglicemia noturna, por exemplo. O CGM, que é a monitorização contínua da glicose, é fantástico. Eu lembro que quando foi lançado o Libre no Brasil, eles apresentaram um vídeo pra gente de uma criança que estava lá dormindo e que a mãe ia lá, durante o sono da criança, furava o dedo da criança, a criança chorava, acordava, e agora, com o sensor de glicose, a mãe só chegava perto da criança, passava lá o sensor de glicose, a criança continuava dormindo e a mãe conseguia verificar como é que estava a glicose dessa criança. Então, traz um conforto, evita as picadas. Agora, a nova geração de sensores já tem alarmes. A informação do sensor de glicose pode ser compartilhada com várias pessoas da família, com o cuidador, na escola, com os pais, e isso traz qualidade de vida não só para o paciente, mas também para a sua família. Então, o CGM traz uma visão completa e contínua das variações, das oscilações glicêmicas ao longo do dia. Mostra as tendências, os picos, e isso permite que a gente faça ajustes mais precisos e personalizados no tratamento, tanto da insulina quanto também dos antidiabéticos orais. Inicialmente, o CGM ele é indicado prioritariamente para o paciente com diabetes tipo 1. Porém, existem evidências crescentes dos benefícios de usar o sensor de glicose também no paciente com diabetes tipo 2. Isso ajuda no ajuste terapêutico, na variabilidade glicêmica, na percepção desse controle mais acurada, e é claro que isso vai se refletir também na qualidade de vida e no risco de complicações futuras. A gente consegue perceber a tendência da hipoglicemia antes dela acontecer, e isso consegue, inclusive, prevenir os episódios hipoglicêmicos, levando então a menos riscos de internação, a menos riscos de entrar, por exemplo, em um coma hipoglicêmico. Em casos específicos, o uso do CGM ele vai auxiliar no ajuste da dose de insulina, tanto basal quanto prandial. Nos casos de uso de antidiabéticos orais e análogos de GLP-1 ou de GIP, ele também é útil em situações onde você tem um risco aumentado de hiper ou de hipoglicemia.
Então, o uso do CGM ele tem ganhado espaço em várias situações clínicas. Mas será que todo paciente precisa de uso de monitorização contínua de glicose? Pode ser que não. Naquele paciente menos complexo, com diabetes tipo 2, aí que está no início, que está só usando dieta e metformina, pode ser que a glicemia capilar em horários estratégicos já seja suficiente. O uso pontual do CGM também pode ser utilizado. Então, a gente pode, por exemplo, o paciente não usa o sensor de glicose, o Libre, o tempo todo, mas numa fase onde ele, por exemplo, estava com uma doença ou estava usando um corticoide, eu posso falar, olha, durante esses 15 dias, vamos colocar um sensor de glicose para a gente conseguir ajustar de uma maneira mais acurada? Então, você pode também utilizar a ferramenta do sensor de glicose em períodos pontuais ao longo da vida do paciente com diabetes tipo 2. E como conclusão, o monitoramento e os ajustes contínuos são essenciais no tratamento do diabetes tipo 2. A glicemia capilar ela ainda tem um papel relevante, né? Principalmente naqueles momentos de extremos de hipo e de hiperglicemia, onde o sensor pode não ter uma acurácia tão boa. Mas a gente precisa lembrar que o sensor de glicose é um grande avanço em qualidade de vida, em percepção de tendências e de variabilidade da glicose, e isso pode impactar no risco de complicações futuras. Lembrando que a palavrinha mágica individualização também vale aqui. A individualização contínua ela é a chave do sucesso do tratamento. E aqui com diabetes tipo 2 não é diferente. Muito obrigada. Oi, doutora. Tem umas coisas que estão me preocupando faz um tempo. Desde criança sempre fui mais gordinho e nos últimos anos, então, engordei muito, muito mesmo. Vi que o meu IMC está mais de 45. Faço tratamento para diabetes tipo 2, já tem uns 5 anos, mas isso nunca se ajustou, parece que nada ajuda direito. Trabalho como vigilante à noite, então acabo ficando parado a maior parte do tempo. Também tenho pressão alta e acho que apneia do sono também. Minha mãe é obesa e meu irmão também tem diabetes. Enfim, queria entender melhor o que dá para fazer para melhorar nisso do meu peso. Bom, pessoal, então esse caso que vocês acabaram de ver, né, é um paciente aí que tem uma obesidade classe 3, né, que já apresenta diabetes, hipertensão, síndrome de apneia obstrutiva do sono, ou seja, é um paciente com uma obesidade classe 3 com múltiplas comorbidades. Essa é a nossa principal hipótese diagnóstica, né, uma hipótese diagnóstica secundária que claramente ele apresenta síndrome metabólica avançada. E aqui, nesse momento, né, esse é um paciente típico da gente pensar em encaminhá-lo para a cirurgia bariátrica, porque ele tem múltiplas comorbidades e ele tem uma obesidade classe 3. Né? Pensando nisso, a gente já poderia pedir exame já, eventualmente, pensando num encaminhamento para a bariátrica. Então, avaliação de função hepática, um perfil lipídico, pedir uma espirometria, um ultrassom abdominal, né? Uma polissonografia para a gente confirmar essa apneia e a gente ver qual o grau da apneia desse paciente, né? Também indicar, né, e solicitar uma avaliação cardiológica, uma avaliação psicológica e uma avaliação nutricional também seria essencial nesse caso. E aí esse paciente então já retorna, né, mostrando aí uma hemoglobina glicada de 9,1, mostrando que ele está descompensado do diabetes, né? Ele apresenta uma apneia obstrutiva do sono grave, demonstrado pela polissonografia, e a esteatose hepática, né? O ultrassom abdominal mostrando uma esteatose hepática grau 3, ou seja, um nível avançado de gordura nesse fígado, tá? E aí, com esses exames, né, então estaria aí confirmado para a gente que realmente ele tem essa obesidade classe 3 e com comorbidades que estão descompensadas, né? Ele tem um descontrole glicêmico,
né? Ele tem um diabetes que está descontrolado, ele tem uma apneia obstrutiva do sono grave, além disso ele é hipertenso, né? E ele também tem uma esteatose hepática grave, né? Então, esse paciente com esse IMC acima de 40, né, ele tem uma clara indicação para cirurgia bariátrica. E aí, o que a gente poderia, nesse momento, a gente precisaria, até que ele seja encaminhado para a cirurgia, até que ele faça a cirurgia, a gente vai precisar fazer um controle glicêmico, a gente vai ter que ajustar o tratamento desse paciente, né? Um paciente que está em uso de glibenclamida também, que é um medicamento que faz ganho de peso, né? E que acaba sendo um dos menos seguros do ponto de vista cardiovascular. Então, aqui também seria importante a gente suspender essa medicação, né? Intensificar o controle glicêmico, pensando em associar um inibidor de SGLT2 para esse paciente, tá? E um inibidor de DPP4, tá? Aqui com amostras sendo fornecidas por se tratar de um paciente que não tem condição financeira e que acabou recusando o uso do agonista do GLP-1 pelo preço da medicação, tá? Então, porque quando isso acontece, realmente a gente tem que se ajustar com o que dá, né? Mas para esse paciente, claramente a melhor opção seria o agonista do GLP-1, né? Mas infelizmente esse paciente não apresenta condições financeiras para fazer o tratamento e para a manutenção desse tratamento, né? E por isso também esse paciente passa a ter essa indicação clara de cirurgia bariátrica, né? A gente muitas vezes pega pacientes que têm clara indicação, mas que podem fazer o uso do agonista do GLP-1 e muitas vezes conseguem perdas de peso bem significativas, e aí acaba sendo uma opção antes de você ter que encaminhar esse paciente para a bariátrica. Mas como é um paciente que não tem condição financeira de fazer o agonista do GLP-1, que isso acaba sendo uma indicação a mais também para que esse paciente seja encaminhado para a cirurgia bariátrica. E aí, então, também seria importante a gente esclarecer para ele, né, que diante do quadro clínico desse paciente, diante do quadro até financeiro desse paciente, a cirurgia bariátrica seria, então, a melhor opção para tratar tanto a obesidade dele, como as outras comorbidades. Trataria esse diabetes descompensado, melhoraria a apneia do sono, melhoraria a esteatose hepática, controlaria a pressão desse paciente, tudo com um único procedimento que seria a bariátrica. E aí, então, é importante a gente encaminhar esse paciente, né, para a equipe de cirurgia bariátrica, né? É importante que ele seja avaliado de forma multidisciplinar por nutricionistas, por psicólogos, por cardiologistas. É importante saber como é que é o apoio, a rede de apoio familiar desse paciente, porque também pós-bariátrico é um momento complicado. Esse paciente vai ter que permanecer com acompanhamento com o nutricionista, ele precisa ter estrutura financeira também para fazer as reposições dos polivitamínicos todos que são necessários pós-bariátrica, tá? Então, é importante que isso tudo seja esclarecido também antes mesmo dele fazer a cirurgia, tá bom? E aí o ideal com essas mudanças, né, no tratamento com o inibidor de SGLT2, o inibidor de DPP4 que você forneceu para ele, porque ele não tem condição financeira, que ele retorne em 2 a 3 meses com uma nova glicada, tá? Vai ser importante também que ele tenha esse controle glicêmico para que ele possa fazer a cirurgia também de forma mais segura, né? Provavelmente iriam pedir esse controle, então é importante então que você continue acompanhando até ele retornar com um novo controle glicêmico para que ele possa ser liberado com mais segurança para essa cirurgia bariátrica também. O que é importante a gente saber com esse caso, né? Que a obesidade severa, né, pode exigir uma abordagem cirúrgica, né? E principalmente quando todos os critérios são preenchidos, né? E que a cirurgia ela pode controlar não só a obesidade, como todos ou quase todas as comorbidades associadas à obesidade, tá? Então é sempre uma carta na manga,
é sempre um tipo de terapia que você pode utilizar para tratamento da obesidade e suas comorbidades. E aí, então, eu trago para vocês essas perguntinhas que vocês vão pesquisar e trazer para mim essas respostas, tá bom? Número 1. Quais os critérios para a cirurgia bariátrica? Esse paciente preenche esses critérios? Pergunta número 2. Quais as contraindicações para a cirurgia bariátrica? Tá? Eu quero que vocês respondam essas 2 perguntinhas e a gente se vê na nossa aula presencial, tá bom? Um abraço! Seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio e o tema hoje é hiperglicemia no paciente crítico. Novas recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes. Atualizado a sua diretriz sobre o manejo da hiperglicemia hospitalar no paciente não crítico, o paciente que está internado em enfermaria. E agora, em agosto de 2025, a SBD, então, lançou um novo capítulo sobre como manejar a hiperglicemia, dessa vez no paciente crítico, no paciente de UTI. E é justamente sobre essa nova diretriz que nós iremos falar ao longo deste videocast. Primeiro ponto, qual é o impacto da hiperglicemia no paciente crítico? Vejam só, nós sabemos que a hiperglicemia está associada a piores desfechos, tanto no paciente crítico quanto no paciente não crítico. E isso se aplica aos pacientes clínicos e pacientes cirúrgicos. As principais evidências que nós temos em relação a esses desfechos são justamente dos pacientes mais graves, são justamente dos pacientes críticos. A hiperglicemia está associada a uma piora da resposta imune, está associada também a uma dificuldade maior na cicatrização de feridas, um maior risco de distúrbios eletrolíticos e até mesmo alterações endoteliais, além de potencialmente piorar eventos isquêmicos, como aqueles que ocorreram em síndrome coronariana aguda ou ainda em acidente vascular cerebral. E qual será a consequência dessas alterações para o nosso paciente? A hiperglicemia está então associada a um risco maior de mortalidade, tempo de internação, não só internação hospitalar no total, mas o maior tempo de internação em UTI. E especificamente falando daqueles pacientes que estão em UTI no pós-operatório, a hiperglicemia está associada a um maior risco de complicações cirúrgicas. E é claro, se tem impacto em tempo de internação, em complicações, isso resulta também em impacto financeiro, gastos com saúde relacionados a esses pacientes hiperglicêmicos. É importante destacar ainda um outro ponto interessante. A hiperglicemia do paciente que não tem diabetes, ou seja, aquele paciente que tem uma hiperglicemia de estresse, uma hiperglicemia relacionada à doença que levou à internação, ela é pior. Ela é um marcador de pior prognóstico, ela está associada com risco maior de mortalidade do que aquela hiperglicemia do paciente que tem diabetes, do paciente diabético. E o que é que pode causar hiperglicemia em um paciente crítico que não é o diabetes mellitus? Então, a gente pode ter a hiperglicemia por diabetes, seja o diabetes conhecido ou não, mas também podemos ter hiperglicemia em outros contextos. A hiperglicemia relacionada ao uso de medicamentos como glicocorticoides e drogas vasoativas, a hiperglicemia causada pela resposta endócrino-metabólica ao estresse, inclusive com produção de hormônios contra-insulínicos, que levam então ao aumento da glicemia, e até mesmo a hiperglicemia relacionada ao tipo de dieta que o paciente está utilizando. Se é um paciente na UTI que não tem diabetes, mas está com uma dieta parenteral ou uma dieta enteral,
esse paciente tem também um risco maior de hiperglicemia. Então, pontos importantes. A hiperglicemia é comum em pacientes críticos. A hiperglicemia está associada a piores desfechos, principalmente em pacientes não diabéticos, e vários fatores comuns aos pacientes críticos, como medicamentos, a própria gravidade da doença de base e outros tipos de dieta que não a dieta oral, estão associados a um risco maior da ocorrência dessa hiperglicemia. E quando nós devemos iniciar insulina para o paciente crítico, para o paciente que está na UTI? Primeiro ponto, como é que eu defino a hiperglicemia do paciente crítico? A partir de 140 mg por decilitro. Se glicemia a partir de 140 mg por decilitro, eu posso afirmar que esse paciente crítico está hiperglicêmico. Mas 140 não é o ponto de corte para a gente iniciar terapia com insulina. A terapia com insulina ela só é indicada para aquela hiperglicemia persistente, que é quando o paciente tem glicemia persistentemente acima de 180 mg por decilitro. Então, se esse paciente que está na UTI tem 2 ou mais verificações de glicemia no mesmo dia, a partir de 180 mg por decilitro, esse paciente tem indicação de iniciar insulinoterapia, que no caso do paciente crítico é feita por via intravenosa. E uma vez iniciada essa insulinoterapia, qual é o nosso alvo glicêmico para esse paciente? No paciente de UTI, nós iremos buscar um alvo glicêmico entre 140 e 180 mg por decilitro. É uma faixa um pouco diferente daquela que é recomendada para o paciente não crítico, que é entre 100 e 180 mg por decilitro. Aqui, o que nós temos de evidência para o paciente mais grave de UTI é que fique entre 140 e 180. Nós não devemos buscar um controle muito rigoroso da glicemia, por exemplo, glicemia na faixa de 80, 90, 100, porque isso está associado a um risco maior de hipoglicemia e um risco maior de mortalidade. Uma das principais evidências em relação ao paciente grave vem do clássico estudo NICE-SUGAR, no qual pacientes críticos de UTI foram randomizados em 2 grupos. Um grupo que iria buscar um controle glicêmico mais rigoroso, glicemias ali na faixa entre 80 e 110 mg por decilitro, e um outro grupo, um controle glicêmico mais flexível, glicemias menores que 180. É claro que esse grupo de pessoas com controle mais rigoroso, ali entre 80 e 110, teve um risco maior de hipoglicemia e um risco maior, inclusive, de mortalidade durante a hospitalização, quando comparado ao grupo de pacientes com controle mais flexível, de glicemias menores que 180. Então, essa é uma das evidências mais fortes que nós temos de que buscar um controle muito estrito está associado a um risco maior de mortalidade e um risco maior de hipoglicemias graves em pacientes críticos. Então, mensagens importantes. Nós definimos a hiperglicemia hospitalar no paciente crítico como a glicemia maior que 140 mg por decilitro. A indicação de insulinização é essa glicemia persistentemente maior que 180 e o alvo que nós iremos buscar, o alvo glicêmico, é entre 140 e 180 mg por decilitro. E como monitorar com segurança a glicemia do paciente que está na UTI, do paciente crítico? Qual é a recomendação da nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes agora de 2025? Primeira coisa em relação à frequência de monitoramento. E essa frequência varia se é um paciente que de fato está grave, um paciente mais crítico, ou se é um paciente que já está mais estável, não está hiperglicêmico, não está utilizando insulina intravenosa. Para aquele paciente que está em hiperglicemia, que está utilizando insulina intravenosa, a orientação é monitorar a glicemia de hora em hora. A partir do momento em que esse paciente consegue ficar um tempo
com dose estável de insulina intravenosa, sem grandes oscilações da glicemia, esse monitoramento, ao invés de ser feito de hora em hora, pode ser feito então de 2 em 2 horas. Agora, numa situação inversa, se é um paciente que vem apresentando uma instabilidade maior dos níveis glicêmicos, um risco maior de hipoglicemia, então esse monitoramento, ao invés de ser feito de 1 em 1 hora, deve ser feito então a cada 30 minutos, ou seja, o alvo ali, o ideal é de 1 em 1 hora. Mas eu posso flexibilizar, deixar de 2 em 2 horas, ou diminuir esse tempo a cada 30 minutos, dependendo de como está a evolução desse paciente. Se ele está com um controle glicêmico mais estável ou se ele está com um controle glicêmico mais instável. E como deve ser feito esse monitoramento? A diretriz ela traz um ponto bem interessante sobre a limitação das glicemias capilares para esses pacientes. Porque nós sabemos que no paciente que está instável do ponto de vista hemodinâmico, utilizando drogas vasoativas, ou ainda aquele paciente que está mal distribuído em anasarca, as glicemias capilares elas não são confiáveis. Então, nesses casos de pacientes mais graves, pacientes verdadeiramente críticos, o ideal é que a glicemia seja verificada a partir de amostras de sangue venoso ou sangue arterial, e não através de glicemias capilares. Outro ponto importante é a respeito do monitoramento da glicose intersticial, porque hoje nós temos já algumas diretrizes do paciente hospitalizado, como a própria diretriz da SBD do paciente não crítico, a diretriz também da Endocrine Society, que orientam que nós podemos manter os sensores de monitoramento contínuo de glicose para o paciente hospitalizado que não está grave, paciente que está internado em enfermaria. Ele poderia manter o sensor de monitoramento contínuo, inclusive é útil manter esse sensor. Mas para o paciente de UTI, considerando também essa questão de perfusão, de edema, risco de anasarca, a gente não recomenda o uso do sensor de monitoramento contínuo de glicose. Então, glicose intersticial não é um parâmetro de monitoramento para o paciente grave que está na UTI. Certo? Então, tudo isso que eu falei até aqui é para aquele paciente mais grave, paciente que está utilizando insulina intravenosa, paciente que está verdadeiramente hiperglicêmico. Aquele paciente que não está apresentando hiperglicemia no momento e não está necessitando de insulina por via intravenosa, ele pode ser monitorado de maneira mais flexível. Então, ele pode fazer glicemia capilar a cada 4 a 6 horas, se ele não está com dieta oral, se ele está com dieta enteral, dieta parenteral ou dieta zero, monitora a glicemia a cada 4 a 6 horas, ou se é um paciente que está na UTI, mas está estável com dieta oral, ele pode realizar as glicemias capilares antes das 3 principais refeições, antes do café, antes do almoço, antes do jantar e também na hora de deitar. Então, nós temos 2 esquemas possíveis de monitoramento glicêmico para o paciente da UTI. Um esquema é para aquele que está utilizando insulina intravenosa e o outro esquema é para aquele paciente mais estável, que não está com insulina intravenosa, e aí, nesse caso, a frequência varia de acordo com o regime de dieta, se é dieta oral ou se ele está em dieta zero, dieta enteral ou dieta parenteral. Mas o que vocês não podem esquecer de monitorizar. Todos os pacientes que estão internados em UTI, todos os pacientes críticos devem ter a sua glicemia monitorizada durante a internação na UTI, por mais que eles não tenham diagnóstico de diabetes, porque o paciente crítico tem um risco maior de apresentar hiperglicemia, seja ele clínico ou cirúrgico. Qual é a estratégia preferida de tratamento da hiperglicemia do paciente crítico? Nesses casos, não pode haver dúvida. A estratégia preferida é a insulina intravenosa. A insulina intravenosa ela tem um início de ação mais rápido e permite um ajuste mais dinâmico.
Se esse paciente vem apresentando uma piora glicêmica, um agravamento da hiperglicemia, ou não responde à dose inicial da insulina, rapidamente eu posso aumentar a vazão de insulina na bomba de infusão contínua. Do contrário, se ele tem uma queda glicêmica mais rápida, se ele apresenta hipoglicemia, eu posso reduzir ou até mesmo parar a infusão intravenosa de insulina regular. Então, o esquema recomendado para esse paciente crítico, que é um paciente mais dinâmico, é realmente a insulina regular por via intravenosa. Para isso, nós preparamos uma solução que tem 100 unidades de insulina regular e 100 ml de soro fisiológico. A gente encontra, então, uma solução que tem 1 unidade de insulina para cada 1 ml de soro fisiológico. Simples, prático de manejar no dia a dia. E aí, gostou da aula? Deu para sentir um pouquinho o nível, né? Esse é o padrão AFIA. Aulas que te entregam valor, professores que vivem aquilo que ensinam e uma plataforma que vai te motivar a crescer de verdade. Então, agora é com você. As condições da MedBlack estão no ar, mas é por pouco tempo, você já entendeu. Até 45% de desconto na sua pós, gente. Agora ou nunca. Então, aponta o seu celular para o QR Code, garante a sua vaga com esse super desconto. E assim, um beijo para vocês. Muito obrigada por me acompanharem. Eu desejo muita boa sorte e que esse seja apenas o início da sua melhor fase, tá? Tchau, tchau.